Paz, irmãos. Antes eu queria ler o texto. Eu precisava acender a luz, porque com a luz acesa eu já não enxergo. Não precisa abrir não, só ler o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E o versículo vamos lendo. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai, a quem fala por vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá, e que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu trabalhei na África do Sul, trabalhei com refugiados. Nós começamos com refugiados de Angola e Moçambique. Aí foi aumentando o grupo, nós trabalhamos com refugiados do Malawi, aí vieram do Congo e vieram de outras partes da África, e o grupo foi aumentando, mas a nossa intenção era trabalhar com os africanos de língua portuguesa, que era mais fácil para nós no início, mesmo estando ali também aprendendo inglês, era mais fácil para a gente e também para eles se sentirem também um pouco em casa, mas o grupo foi aumentando e a gente também foi praticando, foi até bom, E trabalhei também com muçulmanos, no Quênia e na Tanzânia, e trabalhei com treinamento de líderes para eles evangelizarem muçulmanos. No Quênia e na Tanzânia já era mais difícil esse trabalho com muçulmanos, então nós dávamos treinamentos em igrejas onde não podíamos ficar com a igreja aberta, porque era perigoso. Uma das igrejas em 2021, ela foi até queimada por muçulmanos, já não existe mais no Quênia. E então era um trabalho bem perigoso, mas nós fazíamos e Deus nos guardava, que eram também refugiados de guerra, numa comunidade chamada Pomfret, na África do Sul. Era uma única igreja que tinha lá, e eu trabalhava com os jovens, trabalhava com as mulheres, trabalhava na área de saúde, dando orientação na área de saúde também, E essa era uma igreja batista, era a única igreja que tinha lá. Saiu uma senhora que estava comendo, o que ela tinha na hora era cogumelos, aqueles bichinhos que enrolam assim, cogumelozinho frito. Nós chegamos lá, era o que ela tinha na hora para comer. Aí a gente ensinava também a fazer salgados, fazer as comidas brasileiras. Esse era um líder da comunidade, Pomfret, era Papadongua. Ele já se foi do Senhor, já partiu para o Senhor. Essa é uma senhora que eu estava atendendo também, na área de saúde. Esse aqui é o Fernando, que é o meu companheiro. Vou contar a nossa história daqui a pouco. E aí eu trabalho na igreja também. Esse é o Papadonga e a Mama Miriam, eram líderes da comunidade. Eles eram como presidentes ali. O que eles falavam, do menor ao maior, obedecia e acabou. Ninguém questionava,
e eles já partiram também para o Senhor. Eram pessoas, eles trabalharam de frente na guerra, eles eram do alto comando do exército na época da guerra, mas eram pessoas assim muito crentes, uma humildade assim que você ficava envergonhada de conversar com eles. Essa é uma viúva, ela precisava andar de preto durante 1 ano, né, para cumprir a viuvez dela, e depois que passasse 1 ano ela poderia andar com a roupa que ela decidisse. Aí eu queria que você voltasse naquela primeira senhora lá. Essa senhora, nós chegamos, eu e Fernando, né, que nós éramos, o Fernando ele era presbítero da Igreja Batista Portuguesa do Cabo, da Igreja do Cabo, né? E nós éramos companheiros assim nas batalhas, né, de evangelização. E essa senhora, ela estava sendo preparada pelo feiticeiro da Namíbia, para ela ser uma feiticeira grande, né? Não sei, na macumba seria tipo uma mãe de santo, né? Alguém grande, alguém que pudesse liderar também. E nós estávamos fazendo as visitas, né? E quando nós chegamos no portão dessa senhora, ela já saiu, e ela saiu já manifestada, né? E mandou a gente entrar. Já estava esperando vocês. Entra! E eu falei, eita, Fernando, que a mulher está manifestada, vamos entrar? Não, rapaz. Vamos atender no quintal, né? Porque eu não sei quem está lá dentro. A gente não sabe o que ela tem lá dentro também, né? E ela mandou de novo, na segunda vez que ela mandou, Fernando, vamos ter que entrar. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, vai na minha frente. Vai na frente, não me manda entrar na frente, não. E você se vira, cara. Aí ele... E vamos embora. E nós fomos entrando, e ele entrou na frente, eu fiquei mais para trás, e ela entrou, ela falou assim, espera aqui que eu vou voltar. E ela entrou para a cozinha dela. Eu vi que era uma cozinha, eu falei, opa, 2 passitos para trás aqui, para perto da porta, e Fernando vai para onde? Eu, fica aí. Aí ela veio, na hora que ela veio com um punhal, uma faca, um punhal na mão, assim, e ela tinha uma mesa ali na frente dela, ela colocou na mesa e falou assim, agora eu quero ouvir o que vocês vieram falar, agora pode falar. E eu, olhando para a faca, olhando para ela, olhando para o Fernando, eu falei, vai, Fernando. E ele, naquele sotaque de Portugal, né, ele nós viemos falar aqui, eu falei de Jesus, Fernando, fala de Jesus, Fernando. E ele é de Jesus. Aí ele resolveu engatar na palavra, eu falei, opa, agora melhorou. Aí ele pegou, falou com ela, e de repente essa mulher já manifestou de novo. Fernando foi na cabeça dela e eu fui na faca, peguei a faca, eu falei, escondi para cá, né? E clamando com a outra mão, em nome de Jesus e tal. E depois eu fui atrás de uma mesinha que tinha lá, coloquei o punhal lá e fomos orando por ela. E graças a Deus, Deus libertou essa senhora. Aqui ela ainda estava com esses negócios aí, né? Mas ela tirou, no final ela tirou tudo isso aí, pediu para que nós levássemos e queimássemos, e que ela ia sair da feitiçaria, e pediu que orássemos por ela, porque ela, a partir dali ela corria risco de vida, né? Porque a questão da feitiçaria na África, ela é muito forte. Então, essas pessoas que são treinadas, elas sabem de coisas que outros menores, né, não sabem, não podem saber. Então, a partir do momento que ela resolve sair e ainda seguir a Jesus, ela passa a correr risco de vida, né? E nós, então, levamos essas coisas que ela estava usando,
e ela passou a ir para a igreja, graças a Deus, e Deus abençoou, né? No final entreguei de volta o punhal dela, ela guardou, né? E foi uma bênção, né? Eu falei sobre esse testemunho, que eu estava pensando no que falar, são tantas coisas, são tantas experiências, graças a Deus, mas no sentido de que, como diz a palavra, né, nós fomos enviados para o meio de lobos, né, mas nós temos que ter prudência também. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, termos prudência, sabermos onde nós vamos pisar os nossos pés, né? Qual é a guerra que nós vamos guerrear, né? Às vezes tem gente também que tem pessoas que o outro vai ser usado para falar de Jesus por ela e não nós. Às vezes nós nos colocamos em perigo, né? Aconteceu isso comigo em 96, em São Paulo, na época do seminário. Foi com um homem dentro de uma comunidade em São Bernardo do Campo, né, onde eu falei para os meus amigos também, não vamos entrar, e eles quiseram entrar. Esse homem fez essa mesma coisa, ele colocou uma faca, só que era um facão, na mesa, né, e nos afrontou ali, nós corremos perigo ali. Então eu sempre aviso, né, eu sempre tento avisar os colegas que a gente trabalha junto, a gente precisa ser prudente, né? A gente precisa ser simples como as pombas, mas a gente precisa ser prudente como a serpente e saber onde tem um corinho que diz, né, cuidado do boquinho que fala, cuidado do pezinho onde pisa. A gente tem que saber onde pisamos os nossos pés, né? E não só lá fora que acontecem perseguições, mas nós também, se não passamos ainda, nós vamos passar aqui também. Virão tempos difíceis, né? Daqui para frente virão tempos difíceis, e nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ter sabedoria também em como falar, né? Do jeito que falar. Muitas vezes a nossa boca não fala, mas a nossa vida que fala, né? Para trabalho com muçulmano, por exemplo, você leva às vezes anos para conquistar um muçulmano, e você não fala de Jesus naqueles anos todos, porque você primeiro tem que fazer amizade com ele tem que ver a sua conduta, ele tem que ver o seu caráter, ele tem que ele tem que sentir seguro com você, né? Uma mulher muçulmana que a gente trabalhar, ela tem que se sentir segura para depois, quando ela perguntar de Jesus, aí a gente fala com a boca, porque no início a gente fala com a vida, né? Então, essa mulher, de alguma forma, né, ela já sabia que Jesus estava na nossa vida, e ela já estava esperando por nós, né, já manifestada, e Deus agiu ali, né, mas passamos por uma situação também de perigo, e nós passaremos, daqui para frente, nós passaremos por muitas situações de perigo, né, e nós precisamos pedir sabedoria a Deus, pedir prudência a Deus, né? Saber onde nós pisamos os pés, onde Deus nos quer, né? Onde Deus quer nos usar, e ali Ele vai nos usar, né? Onde Ele nos levar, saber, como Davi perguntava, né? Essa guerra é para eu guerrear, Senhor? O Senhor vai me dar vitória nessa guerra? E se Deus falasse, não, essa você pode guerrear, ele ia, né? E se não desse, ele não ia. Então, eu quero chamar os irmãos para nós estarmos orando pelos irmãos que são perseguidos, né, lá fora. São muitos. Eu conheci pastores na África do Sul, dos países de Turcomenistão, Curdiquistão, esses Paquistão, esses que estão da vida, que são pastores de porão, né? E esses pastores, eles não podem nem tirar foto, porque a foto dele não pode ir para rede social nenhuma, né? Então eles não podem serem conhecidos, né? Porque senão eles serão mortos. E eu conheci esses pastores,
conheci pessoas também que passaram por esses perigos, né? Nós passamos também, eu passei, né, por muitas situações difíceis, tanto na África do Sul, que era um país que podemos considerar assim, até aberto para o Evangelho, mesmo tendo um número muito grande de muçulmanos. É um país considerado aberto para o Evangelho, mas eu passei por situações bem complicadas na África do Sul, tanto em Cape Town, quanto na Tanzânia, quanto no Quênia. Né? O Quênia ainda é pior, né? A gente tinha que ficar mesmo bem reservado. Então nós vamos orar por essas pessoas e vamos orar por nossas vidas também. Nós precisamos estar preparados para passar por essas situações, passar por afrontas, passar por perseguições, né? Passar por essas situações perigosas. E nós temos que saber responder diante da palavra de Deus. Né? Aqui a Bíblia falou em Mateus que ele vai dar a palavra na hora. Né? O Espírito Santo ele vai nos usar nesse momento, né? Mas nós vamos passar por esses perigos. Nós precisamos estar preparados para isso, né? De fechar o Evangelho mesmo. Infelizmente, no Brasil, né? Em todo mundo, isso vai acontecer porque a coisa está afunilando. Jesus está voltando, né? Nós precisamos pregar o Evangelho, mas para pregar o Evangelho vai se tornar cada vez mais difícil, né? Mas Deus, Ele quer nos usar. E aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, né? E vale a pena, irmãos, vale a pena passar por essas situações. Né? Não é fácil, dá medo, muito medo. Alguém me perguntou, se você não tem medo? Tem, morro de medo, eu sou um ser humano. Eu tinha muito medo, mais ainda, quando porque minha mãe era viva, e eu tinha medo da minha mãe saber que eu fui, de repente, morta em outro lugar, né? Então eu tinha até mais medo por causa disso, da minha mãe receber essa notícia, né? Quando ela estava viva, e eu falava, eu tenho medo, né? Mas se Deus, quando Deus me manda para algum lugar ou falar para alguma pessoa, eu falo. Né? E eu sei que Ele está comigo. Por onde eu for, eu sei que Ele estará comigo. Né? Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena, irmãos. Porque os frutos que nós colhemos depois, né, na hora ali, e depois que você sai até do lugar, que você fica sabendo de frutos que foram colhidos depois que você saiu, por causa do trabalho que foi feito, sabe? A gente fica grato ao Senhor de ter feito aquele trabalho. Então vale a pena, todo aquilo que nós tivermos que passar pelo Evangelho, porque Cristo, Ele passou por nós sem merecer. Ele passou calado, né? Ele passou por coisas muito piores por amor a nós. Então vale a pena passar por qualquer tipo de situação por causa do Evangelho. Amém? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, os nossos irmãos, ó Deus, que estão fora do país, ó Deus, do Brasil, e que estão no Brasil também, ó Pai, que estão passando por situações de perigo, situações, ó Pai, complicadas, ó Pai, por causa do Teu Evangelho, Pai, que estão sendo mortos, ó Pai, que estão sendo presos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar essas pessoas em Tuas mãos, ó Pai. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer os nossos irmãos, ó Pai. O Senhor venha fortalecer, ó Deus, as igrejas, ó Pai. O Senhor venha fortalecer as nossas igrejas, ó Deus. Venha fortalecer a nossa vida também, ó Pai. Porque, ó Deus, nós passaremos, ó Deus, por situações complicadas, ó Pai. Nós passaremos por situações de perigo.
Mas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor é poderoso, ó Deus, para nos guardar, para nos livrar, ó Deus, do mal, ó Pai, se assim for a Tua vontade, ó Deus, nos livrar, ó Deus, da morte. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos, a nossa família em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor venha nos usar, ó Deus, mas, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, e nos faça pessoas, ó Deus, prudentes, ó Pai, que possamos saber onde pisar os nossos pés, ó Deus. Ó Deus, o que falar, ó Pai, que o Senhor venha trazer a palavra certa no momento certo, Senhor. Que o Senhor venha nos dar visão espiritual, ó Pai, para sabermos onde nós irmos, ó Deus, onde o Senhor nos quer, ó Pai, e ali o Senhor nos usar. Nós colocamos, ó Deus, também esses missionários, ó Pai, que estão nesses lugares de risco, essas famílias, ó Pai, com as suas crianças, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai, que o Senhor venha dar sabedoria também a eles, ó Deus. Que o Senhor venha dar prudência, ó Pai. Que o Senhor venha usá-los, ó Deus. Em nome de Jesus, que nada venha faltar, ó Pai. E principalmente a fé, Senhor, no coração dessas pessoas, ó Pai, desses nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, toma em Tuas mãos essas igrejas, ó Pai. Toma em Tuas mãos a nossa igreja, Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus, essa semana, Senhor, que se inicia, Pai. Vem, ó Deus, colocar pessoas na nossa vida, Senhor, que possamos falar de Jesus para elas, ó Deus. E que essas pessoas sejam libertas pelo poder do nome do Senhor, ó Pai. E venham querer Te seguir, ó Pai. Venham desejar Te seguir e Te sigam, ó Pai, com amor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas também para que sejamos fiéis até o fim, Pai. Fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, porque vale a pena, Senhor. Vale a pena Te servir, ó Pai. Vale a pena Te seguir, ó Deus. Vale a pena, ó Deus, tudo que passamos pelo Teu reino, Senhor, pelo Teu nome, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada por ter nos escolhido, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos chamado, Senhor. Muito obrigada por ter chamado esses irmãos, ó Deus, que têm essa coragem, Senhor, de estar nesses lugares, ó Deus, complicadíssimos, ó Pai, nesses lugares perigosíssimos, Senhor, dando a vida pelo Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas, Senhor. Muito obrigada pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela nossa família também, Senhor. Que muitos compreendem o chamado, outros não compreendem, mas aceitam e nos abençoam a si mesmo, Pai. Abençoa, Senhor, essas pessoas, ó Deus. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos e abençoa, Senhor, onde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus. Que aquele lugar seja abençoado, ó Deus, através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, Pai. Amém. Amém. Amém? Quantos querem ir para a África aí? Levanta a mão. Tem missionário aqui. Amém? Amados, a gente já consagrou as crianças de vocês. Toda vez que o pastor aqui levantava a criança que nem um rei leão aqui, ó, falou: Senhor, aqui, ó, África, Afeganistão, o Senhor é consagrado, irreversível. Amém? Hoje é o último dia, então, do domingo da igreja seguida. Você pode também abençoar, contribuir com ofertas voluntárias ou com o Pix também, DIP, tá? Mas o Espírito Santo também me deu outra orientação. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta vai receber recompensa de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo vai receber a recompensa de justo. Quem recebe um missionário, uma missionária na qualidade de missionário, vai receber recompensa de missionário.
Então você também é família, você também falou, pastor, eu quero investir em missões. Você também pode investir pessoalmente. Fala, procure a Bia, procure o Ivo, que tipo, olha, me passe teu Pix. Eu quero te abençoar também. Eles são missionários. Vimos a história de missões aqui deles, tá? Se você fizer isso, você está investindo em missões no reino de Deus. Então você fala, pastor, eu quero abençoar. Procure depois do culto. Bia, qual que é o teu Pix? Qual que é tua conta? Cate, Ivo, eu quero abençoar profeticamente como um ato de fé. Eu não posso ir fazer missões, mas eu posso te ajudar você ir. Posso ajudar você a ir levar a palavra. Essa é a igreja, tá? Então depois pro culto, depois você pode procurar, falou, pastor, eu quero abençoar. Nem procura a mim, procura diretamente eles. Você está investindo em missões, salvando vidas. Se você não pode ir para a África, né? A África vai até vocês por meio dos missionários.